Ô, Alex, e a partir dali, como é que você chegou na Pan? E como é que foi essa transição? Porque é difícil, né? Por mais que você seja engenheiro e sabe muito de várias coisas de automóvel, é mais fácil para você compreender um monte de coisas. Trabalhar com automobilismo é muito mais legal, porque o que você fazia era mais... A engenharia é mais extrema, né? Não é o dia a dia, vamos dirigir. Não. A engenharia é mais competição. Como é que foi essa transição de fotógrafo de competição e de saber muito de competição? Porque o cara acha que o fotógrafo está lá só vendo imagem. Não, o cara manja do que está vendo. Não, hoje, João, falando da fotografia, a única coisa que diferencia uma foto que um cara faz num celular, de uma máquina poderosa de 10 mil, de uma lente tal, não é a técnica. O cara pode colocar no programa, a máquina faz tudo, ela desenha para você a luz, a única coisa que ela não faz é enxergar a foto em enquadramento. Então, é o olho do fotógrafo. Eu falo isso muito com o Beto Issa, com o Luca Bassani, com os amigos lá de fora, com o Sutton. A única diferença nossa hoje... Tal de Sutton. É o tal de Sutton. Com o Rubio, é o olhar. A única coisa que faz a diferença hoje é o olhar. É você enxergar a foto onde os outros não viram. Você viu uma imagem, passou batido e aquilo ali era uma puta foto. Aquele microfone com a garrafa d'água e a latinha da Heineken. E você passaria batido. Então, é o olhar. O resto é igual. Então, e a outra coisa que valia muito na época era o relacionamento que você tinha com as pessoas e ter acesso. A gente sabia, João, quando ia para uma pista, tanto que eu cuidei do credenciamento de fotógrafos da Indy, aqui e algumas provas lá fora, você conhecia o fotógrafo pela maneira que ele vinha com a máquina fotográfica pendurada ou não, pela lente que ele tinha, pelo equipamento. Então, de longe, esse cara não precisava te trazer material. Você dava o credenciamento para ele pelo comportamento dele com a máquina fotográfica. Aquela história, o cavalo sabe, o cara que está sentando nele, montando nele, se é cavaleiro ou não. A gente via isso. Hoje, você vê um monte de gente cheio de equipamento e que não sabe nem por onde começar e não conhece piloto. Existia até uma época crítica na própria Fórmula Indy, que a Folha de São Paulo ela dava como premiação para aqueles fotógrafos de redação que faziam rua, cada prova ia um. O cara não entendia nada. Eu tive um fotógrafo do meu lado... Fotógrafo de cadeia. Que perguntava para mim, e quem é aquele amarelo? O amarelo era o Gil de Ferran. E quem é aquele carro que tem a cor da Marlboro? Aquele era o Emerson Fittipaldi. E quem é aquele carro preto, escrito Budweiser e tal? Era o Christian. Aí é foda. O cara, tem um lá com Hollywood. Olha, é um brasileiro? Era assim. Então, o que faz a diferença, João, na verdade, é o olho, é relacionamento, é enquadramento, porque a técnica hoje, é aquela velha história, todo mundo está andando aqui com a máquina, você tem que andar um pouquinho a mais com o Como é na Fórmula 1, né? E aí você veio para esse mercado severo, mas gostoso, de cobrir lançamentos. Quando que aconteceu isso, essa transição? De Speedway, foto, texto... Para mercado, né? Para você fez indústria primeiro automotiva. um Mega TV. Foi 2002, na verdade, com a revista. A revista completa esse ano 25 anos, a Speedway. Era só automóvel, era só automobilismo. Uhum. Aí a gente criou uma seção de automóveis pequenininha e enorme de motorsports. Ela foi crescendo, foi ampliando. E nesse meio tempo eu fazendo algumas coisas na Rádio Transamérica, fiz coisa na Bandeirantes, fiz na na 89, eu tinha um programa que era o Reginaldo Leme, começou na Transamérica, a Cléo Brandão, o Reginaldo Leme e eu fazendo um programa chamado Rock Motor. Era música e automobilismo. E o Reginaldo adorava falar, o Reginaldo não queria falar de corrida. Ele participava do programa para falar de Beatles, de Rolling Stone, de Eric Clapton. Ele viveu os montantes, né? Viveu tudo. Então a gente falava muito de música. O Reginaldo, quem acompanhava o programa até achava estranho. O comentarista Reginaldo Leme no nosso programa era para falar da parte musical. E ele adorava falar disso e a gente não perguntava nada de Fórmula 1 para ele. Ele até hoje fala que foi um dos melhores momentos dele fazendo rádio, fazendo realmente o que ele curtia, que era música, que ele não tinha espaço em outros veículos para fazer. Eu escrevi um livro já, João, que é Por Onde Andei. Eu vou escrever um outro futuramente, A Vida Começa aos 60,
que foi a minha entrada na Jovem Pan. Sim. Eu entrei com 59, ou seja, mas assim, comecei a ganhar espaço aos 60 na Jovem Pan, estou há 5 anos na rádio, e me deram muita liberdade. Não, e você pegou uma fase do caralho, porque o negócio virou de rádio para YouTube. Em 6 anos, virou de rádio para YouTube e para TV. Eu acompanhei exatamente essa disruptura, essa transformação digital na Jovem Pan, que na época o Tutinha já tinha... O seu Tuta já fazia isso de alguma maneira, de, por exemplo, ter um estúdio e ter uma câmerazinha lá no canto acompanhando. Sim. Então, logo depois a gente já tinha Jornal da Manhã em vídeo, com câmeras no estúdio posicionadas, mas câmeras fixas e tal. Aí passou a ter isso no Morning Show, passou a ter isso no Pânico. Era um programa de rádio com imagens. Por isso que o slogan depois foi... Sim. A rádio que virou TV foi mais ou menos isso. Hoje são estúdios de TV, uma infraestrutura espetacular, 6 ou 7 estúdios, para todos os tamanhos, todos os programas. A programação cresceu muito. A audiência da rádio cresceu muito e a audiência do grupo Jovem Pan News também. E eu peguei exatamente essa época. Eu fui contratado, quem me chamou para a Jovem Pan foi Nilson César, para ter uma conversa com a Silvia... Como é gostoso transmitir futebol na Pan! Exatamente. Maravilhoso. Isso. Beijo, Nilson. E a Silvia Carvalho, irmã do Tutinha, ou seja, da família, que me chamou para participar não só da parte de rádio, mas também desenvolver um projeto digital e ter o programa em vídeo no streaming. E aí ela que desenhou essa história, me convidou. O programa inicialmente era de 15 minutos só na rádio, depois aumentou para 30, depois foi para o streaming. E nessa seleção que foi feita dentro da Jovem Pan dos programas que estariam também na TV, o Máquinas da Pan entrou na TV também, hoje faz parte da TV. Eu lembro de uns primeiros, eu gravava para você no celular. Sim. E não, você e o Nilson César. Era você e o Nilson. Eu e o Nilson. Sabe o que eu lembro, cara? Eu sou muito amigo do Ricardo Arcon. Show. Que foi editor do Morning Show. Foi o nosso chefão, o xerife do Morning Show. E ele... Brilhante, Arcon. Ele falava assim, porra, o Newton Travesso... Nunca tomamos aquela cerveja, hein? Nunca tomamos. Ficamos de marcar com ele, temos que marcar. Arconzinho, ó, eu sei que você tá com 2 pequenos aí, gêmeos, de 5 anos deve ser. O terror, 2 meninos. Mas vamos marcar essa cervejinha aí. E ele me falava assim, porra, eu tô tendo aula com o Newton Travesso. Porque o Newton Travesso. Ele falava assim, ó, às vezes eu chego com um chiclete, assim, com um terno com um chiclete. Assim, ele vê de longe. O velhinho é fogo. Não, e o Newton Travesso, eu acompanhei muito tempo, um pouco antes de entrar, e tive o privilégio de conhecer Newton Travesso, Joseval Peixoto. Que fizeram a Record nos anos 60, né? E o Newton tinha um programa até 5 anos atrás, estava no ar, 2 diretores em cena, que era o seu Tuta e o Newton Travesso, contando histórias da TV Record, da Jovem Guarda, né? Que tudo isso começou no nosso estádio, né? Que a gente chamou Pacaembu hoje até do nosso estádio. Paulo Machado de Carvalho, com o Marechal da Copa. O Paulo Machado de Carvalho, ele é pai do seu Tuta. Seu Tuta. O Marechal da Vitória. E aí o seu Tuta resolveu ficar com a parte da rádio, outros com parte de TV, Rádio de uma divisão. Pan-Americana. Rádio Pan-Americana. Virou Jovem Pan depois de um tempo. Exatamente. Era Pan-Americana S.A.